Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro marcado, né? Todas as noites, de segunda a sextas-feiras, a partir das 19 horas e 30 minutos. Estamos aqui falando em esporte e nesta segunda-feira não poderia ser diferente. Lembrando que hoje é uma segunda-feira de futebol pelo Campeonato Brasileiro, porque São Paulo e Grêmio e São Paulo se enfrentam hoje à noite lá em São Paulo, o jogo que completa a 16ª rodada do Brasileirão, né? A rodada foi disputada ontem e agora tem então os jogos dessa noite. O jogo dessa noite, o jogo em que envolve Grêmio e a equipe do São Paulo. Lembrando que o Grêmio está a 9 pontos do Corinthians, que ontem ganhou por 1-0 do Fluminense. Se o Grêmio ganhar, ele diminui a diferença para 6 pontos. Se ele perder, e o São Paulo, se o São Paulo ganhar, o São Paulo sai do G4, até que enfim, porque ele já está há bastante tempo aí nesse grupo. Então, o São Paulo joga no sufoco de sair do G4, né? do Z4, enquanto que o Grêmio quer continuar como o vice-líder, isso ninguém alcança ele nessa rodada. Mas ele quer se aproximar do Corinthians, por isso o jogo importantíssimo, o jogo que é às 20 horas, né? Mas segunda-feira o Daniel tá aí vocês olham a papelada, porque o homem tem aqui primeira divisão, tem segunda divisão, tem terceira divisão, tem quarta divisão e tem o futebol gaúcho ainda com a divisão de acesso, com informações do Igrejinha, né, e as categorias de base todas aí que estão acontecendo. Boa noite, uma satisfação recebê-lo mais uma vez no nosso programa, né, para segunda-feira e hoje com espaço para você, né? Bem que nós temos um convidado que pediu espaço, não apareceu ainda, mas é cedo ainda. Provavelmente ele venha, né? Uma boa noite, então, Valdir. Boa noite aos nossos telespectadores da Vale TV, que nos acompanham aqui pelo Vale dos Sinos e também pela internet. Realmente, um final de semana cheio, com jogos nas séries B, C e D. E hoje, o fechamento da rodada da Série A, o jogo do Morumbi entre São Paulo e Grêmio. E também os resultados do futebol gaúcho. Tivemos ontem o primeiro jogo da decisão do estadual Sub-20, o Aimoré jogando em São Leopoldo perdeu para o Internacional por 2-1. O Indy vai ter que vencer por 2 gols de diferença lá na Morada dos Quero-Queros. O Igrejinha se preparando para o confronto diante do Bagé. E também os resultados da base do Esporte Clube Novo Hamburgo, Valdir. Muito bem. Eu até estava fazendo uma retrospectiva aí dos gols. Olha, até a 14ª rodada, a Série A tinha marcado 347 gols, uma média de 2,47, quase 3 gols por partida, né? E nesse final de semana, se não estou enganado, foram 20 gols na rodada. Por enquanto, nós temos... eu acho que não tem 20, né? 3, 6, 8, 10, 13, 16, 20. 20 até o momento. 20 até o momento e podendo, então... E na B, casualmente, que sempre tem menos gols, já teve 25. Então, mas até a 14ª rodada, na Série B, 286 gols, uma média de 2,4, bem abaixo da Série A. Então a gente sabia que a Série B poderia ser, mostrando que está mais equilibrado, né? Então nós ainda não completamos até a 16ª na A, mas na B, tem 329 gols marcados em 16 rodadas,
Se isso multiplicado por 160 jogos, dá 2,05. Então, uma média de 2 gols por partida. Uma média boa, né, Valdir? Uma média de partida, né? Então, vamos começar pela Série A ou pela vamos. Série B? E só outra curiosidade, ó. Depois tu vai falar do Ipiranga, que caiu para 7º lugar, tá difícil, né? Mas na Série C o goleador é o Silva de Aguiar, com 6 gols do Ipiranga. Na Série B, uma curiosidade, o goleador já passou pelo Novo Hamburgo. Passou pelo estádio do Vale, Jonas Belusso, né? Do Joinville. Do Londrina. Do Londrina. Londrina. Ele tem 9 gols marcados. E em terceiro lugar tem um jogador do Juventude com 7 gols, que é o Thiago Marques. Jogadores do Internacional que estão entre os goleadores estão em 7º colocado. É o Nico Lopes e o William Pocker com 5 gols até agora. E do Brasil de Pelotas, é uma curiosidade, já que a gente pegou então o Juventude e o Internacional, o Lincoln, 4 gols, é o goleador do Brasil de Pelotas. E o Brasil de Pelotas, que na estreia do Klemer fez 2-1, Foi em cima o único do Paysandu. gaúcho que venceu pela Série B. Vamos começar pela B ou pela A, Vamos lá, o que tu achar melhor. Pela Série A, então. Pela Série A, que tivemos a 16ª rodada, com jogos no sábado. A Chapecoense vencendo fora de casa ao Vitória por 2-1 e o Flamengo vencendo no Luso Brasileiro, a equipe do Coritiba, também pelo placar de 2-1. O Flamengo jogou com um fardamento amarelo. Amarelo, foi totalmente amarelo. O terceiro uniforme do Flamengo. Calção, camisa, meia, tudo de amarelo. A inauguração do novo uniforme. Ontem pela manhã no Pacaembu, o Santos fez 3-0 na equipe do Bahia. No Maracanã, à tarde, resultado que não foi bom para o Grêmio, o Fluminense perdeu para o Corinthians por 1-0. O Corinthians mantendo uma invencibilidade de 27 jogos na temporada. Tá difícil de bater o Corinthians. O Sport Recife, jogando na Arena Pernambuco, diante de mais de 40 mil torcedores, perdeu para o Palmeiras por 2-0. O Avaí retomou as vitórias, fez 1-0 no Cruzeiro. O Atlético Mineiro perdeu mais uma em casa, havia perdido no meio de semana para o Bahia e agora perdeu em casa para o Vasco da Gama por 2-1. Que tem o Micali, já estava olhando, né? O Rogério Micali já está no banco do Atlético Mineiro observando. O Atlético do Paraná em casa perdeu para a Ponte Preta por 2-0. E o jogo da noite, ontem no Estádio Olímpico de Goiás, o Atlético Goianense empatou com o time reserva do Botafogo de 1-1. E antes tu falou no Avaí, que ontem ganhou 1-0 do Cruzeiro. Olha esse Avaí, que está na zona de rebaixamento, mas foi o time que surpreendeu o Grêmio na arena por 2-0. Ganhou do Botafogo. Ganhou ontem do Cruzeiro, que é um dos grandes, e empatou com o Corinthians. Empatou com o Corinthians. Está em crescimento. Ele está, então, na zona de rebaixamento, mas nós falamos em 7 pontos importantes que ele fez, que foi em cima do Grêmio, que é o segundo colocado. O Cruzeiro, que vinha numa ascendência, né, que hoje é o 9º colocado, e o Corinthians, que é o atual líder. Então, é verdade. Dos que estão lá na ponta, lá, ele não perdeu. Está reagindo o Avaí. E hoje, então, completando a rodada no Morumbi, às 20 horas, o jogo do São Paulo contra o Grêmio. Vamos à classificação, Valdir? Bom, não, só pensando assim, ó, se o Grêmio ganhar, o Grêmio vai a 34 pontos, fica a 6 do Corinthians e fica 4 pontos na frente do Santos, que é o adversário da próxima rodada. Isso. Se empatar, o Grêmio vai a 32, fica a 7 pontos do Corinthians, né? A 8 do Corinthians. Isso. E aí a 4 a 2 do Santos. Do Santos fica ao alcance do Santos. E o São Paulo, se o São Paulo ganhar, o São Paulo tem 15, vai para 18, ele sai da zona de rebaixamento, daí coloca o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense na zona. Na zona, que o Atlético tem 17. E se o São Paulo... Se empatar, ele vai a 16, continua, e se perder também continua na zona do rebaixamento. Então, o G6 hoje do Campeonato Brasileiro tem no momento o Corinthians com 40, o Grêmio com 31 é o segundo colocado, em terceiro lugar o Santos com 30,
E em quarto lugar, a equipe do Flamengo, 28. Esse seria os diretos, né? Classificado para a fase de grupos. E na fase preliminar da Libertadores, o Palmeiras com 26 e o Sport do Vanderlei Luxemburgo com 24. Quem estaria no Z4, Valdir? No Z4, o Avaí, né, que a gente falou há pouquinho tempo. Está reagindo. Com 17, São Paulo com 15 e o Vitória da Bahia com 12 e o Atlético Goianiense. Para mim, são 3 fortes candidatos a rebaixamento. O Atlético Goianiense, esse eu acho que já foi. O Vitória está horas pedindo para cair. Só ganhou uma partida em casa. E o Avaí, mesmo com isso que eu falei, ganhou do Grêmio, ganhou do Cruzeiro ontem, empatou com o Corinthians, mas eu acho que esse não tem bala na agulha. Não aguenta o restante do campeonato. Eu acho que esses 3 são fortes candidatos. E depois a briga aí do outro, eu acho que o São Paulo escapa. Eu acho que daí o Atlético Paraná, Curitiba, Bahia e até o Atlético Mineiro. Eu acho que se ter caído um dos grandes, eu não sei se esse ano não cai o Atlético Mineiro. E até porque o São Paulo tem um preparador de goleiros que passou aqui pelo Santuário. Passou. Mas o Atlético Mineiro, eu estava olhando o plantel do Atlético Mineiro, os caras são rodados, hein? Um grupo Robinho, Fred, o próprio Vitor, goleiro. Aquele que passou no Grêmio na lateral aí, o Marques. Agora me fugiu o nome. Então, são jogadores que eu acho que daqui a um pouquinho vão ter experiência. O Rafa Marques? O Rafa Marques. Mas vai ter experiência, mas vai faltar perna. E aí, realmente, o campeonato é longo, são cartões amarelos, são vermelhos, são lesões. E aí, quem não tem plantel, e olha que o Atlético era assim, ó, Palmeiras, Flamengo e o Atlético Mineiro. Esses 3 eram os fortes candidatos ao título. Antes de começar o campeonato. Ninguém falava em Corinthians, que foi uma surpresa, até porque perdeu vários jogadores naquela janela. Não se falava no Grêmio. E não se falava no Grêmio, que estava ali com um time, só tinha um time. Recém tinha saído do Campeonato Gaúcho. E aí hoje apareceu o Grêmio, apareceu o Corinthians, o Flamengo está ali naquela... E o Palmeiras, que a gente esperava, acabou não se confirmando, que hoje é somente o 5º colocado. Com 26 pontos. Isso. Na minha opinião, Valdir, o Corinthians, o Grêmio, o Santos e o Flamengo, acredito que o título brasileiro passa por esses 4 aí. E se eu te perguntasse assim, desses títulos que o Grêmio está disputando, qual seria o mais fácil para o Grêmio? O mais fácil para o Grêmio seria a Copa do Brasil, até porque o Grêmio tem uma grande vantagem na Copa do Brasil. O Grêmio enfrenta o Atlético do Paraná quinta-feira lá em Curitiba, podendo perder até por 3 gols de diferença, que o Grêmio está na semifinal, ou seja, o Grêmio está a 5 jogos do título. Então eu vou dizer para ti, para mim o título mais propenso para o Grêmio vencer seria a Libertadores. A Libertadores... Porque o Grêmio tem um jogo em casa agora, venceu fora. Uma boa vantagem. Não é uma boa vantagem, 1-0, mas joga pelo empate, né? E depois, na próxima fase, se passar, pode pegar o Botafogo. E aí eu acho que não tem aquela acirrada disputa dos grandes. Por exemplo, o Grêmio na Copa do Brasil, o Grêmio vai ter Palmeiras, vai ter o Cruzeiro, vai ter o Flamengo. Clássico pela frente. São tudo times grandes e que a rivalidade é maior dentro. E na Libertadores eu acho que não vai ter uma rivalidade tão grande assim. Então eu acho que o Grêmio hoje está mais fácil, para mim, olhando, analisando, mais fácil ele conquistar uma Copa da Libertadores do que uma Copa do Brasil ou de um brasileiro. Por isso que o Grêmio tem que cuidar muito aí, ter muito... focar em algum, né? E dizer assim, esse aqui que nós vamos e além do brasileiro, da Copa Brasil e da Libertadores, no mês de agosto também tem a Primeira Liga. Tem a Primeira Liga. Mas os nossos apoiadores, vamos chamar eles, Valdir? Vamos chamar os apoiadores, que depois nós vamos falar de Série B, o Internacional vivendo o seu inferno astral, né? E eu disse, olha,
Quando o pessoal dizia o Internacional vai de cola erguida, não vai ser tão assim, vai ser meio complicado, mas eu não sabia que ia ser tão complicado assim. Mas vai classificar, mas está complicado. Vamos aos nossos apoiadores.